Você já percebeu como algumas pessoas ficam presas no mesmo lugar ano após ano? Elas culpam o passado, elas culpam as pessoas, elas culpam as circunstâncias, mas muitas vezes o problema não está fora, mas dentro de você. Quais são os pensamentos que você mais tem? O que você anda pensando na sua vida? Porque tudo que a gente pensa, fala, ouve, canta e repete são o que definem nossos pensamentos, que definem os nossos sentimentos, e sentimentos definem nossa ação, e ação causa resultado. O que você está andando pensando na sua vida? Você está andando pensando em graças ou tragédias? E hoje eu quero te avisar uma coisa muito importante. Você deve controlar seus pensamentos ou eles vão matar a sua vida. E eu não tô brincando. E hoje eu vou explicar como é que esses pensamentos podem destruir sua vida e como é que você pode controlar e substituir seus pensamentos. Primeiro, você tem que entender isso daqui, ó. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. E olha aqui, resultados repetitivos viram um padrão de vida. Hábitos ruins vão entrar dentro do seu padrão de vida. E o que eu tô falando, e o que eu tô querendo dizer é que seus pensamentos vão definir no final os seus comportamentos que vão gerar os seus resultados. Você tem que compreender isso. Por quê? Se você não controlar o que está aqui, muitas vezes você não vai controlar o que está aqui fora. Eu não tô querendo dizer que pensamento tem poder, porque eu não acredito nisso. O que eu acredito é que Deus nos deu um pouquinho desse poder dentro da gente. Ele deu esse pouquinho de poder dentro da gente. A gente é criador também, só que com C minúsculo. Como assim? Por conta da lei da transformação que eu aprendi com o Ivan Maia. Porque pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Se você guarda na sua cabeça só coisa ruim, pensa em coisa ruim, fala coisa ruim, sabe aquela pessoa vitimista? Só fala de desgraça, você fala do tempo, ela fala da chuva, você fala quem viveu, ela fala de quem morreu. Sabe, essas pessoas lá que, sério, não vale a pena ficar perto, porque ela tem uma nuvem negra em cima dela, né? Que fica chovendo. Fica chovendo, se você ficar perto dela, vai chover também sim em você. Você tem que compreender isso primeiro. E principalmente você tem que também compreender essa chave de sabedoria. Vem cá. Tudo que você colhe, você planta. Presta atenção. Tudo que você colhe, você planta. E eu te falo, o que você está plantando no seu jardim mental? O que você está deixando viver no seu jardim mental? Você está plantando coisas boas? Você está plantando coisas boas, sabe? Porque se você planta melancia, você não vai colher, sei lá, laranja, entende? Se você planta uma coisa, você não vai colher outra, entende? Se você planta cacto, você não vai colher uma rosa. Tá entendendo? Você tem que primeiro compreender essa parte, que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. E o problema começa quando você alimenta muitos desses pensamentos e eles começam a habitar cada vez mais na sua cabeça. Mas olha, analise isso daqui junto comigo porque é muito importante. Pensamento de vitimismo gera impotência. Pensamentos de ódio geram amargura. Pensamentos presos ao passado geram estagnação. Pensamentos de comparação geram inferioridade. Pensamentos negativos constantes geram desânimo. Você tem que entender isso aqui. O sentimento começa a dominar a sua postura. Olha aqui, eu vou te dar uma analogia para você compreender melhor. Porque esses pensamentos podem matar literalmente sua vida. É uma escadinha que eu ouvi do Ivan Maia, e li do Ivan Maia, né? Que é da ignorância. Porque a ignorância, ela mata de verdade. Olha aqui, o que mais matou as pessoas no mundo inteiro foi a ignorância. Ignorância não é quem não faz faculdade, ignorância é aquela pessoa que não sabe de determinado assunto. Mas todo mundo é ignorante em certas coisas, mas é aquela ignorância de um conhecimento que você precisa, de um conhecimento que você precisa ter, mas você não tem. Se você quer se tornar uma pessoa, você precisa se tornar uma pessoa, exemplo, trabalhar em tal lugar, você precisa não ter ignorância naquela área. Tipo, eu sou ignorante de, sei lá, caminhão. Mas eu não sou ignorante de YouTube, de música, de desenho. Eu não sou ignorante disso. Mas presta atenção nessa analogia aqui. Pensamento gera sentimento, né? Vamos lá. Pensamento de vitimismo pode gerar impotência. Impotência pode se transformar em mágoa, exemplo. Pode se transformar em mágoa. E mágoa pode se transformar em uma tristeza profunda. A tristeza profunda pode se transformar em uma depressão. E uma depressão pode causar doenças. E as doenças geram o quê? A morte. Compreendeu? Compreendeu a escadinha? Porque o pensamento é o primeiro passo. Se você começa a alimentar muita coisa ruim na sua cabeça, o sentimento começa a dominar a sua postura depois. Você age de acordo com o que sente. E isso é um horror. Agir de acordo com o que você sente é um horror, principalmente tomar indecisões, porque você vai fazer merda quando você pensa, quando você tá à flor da pele, você vai tomar uma decisão. E quando você reage com isso, os resultados aparecem. Presta atenção aqui.
Quem alimenta a raiva cria conflitos. Quem vive no passado paralisa o presente, quem cultiva medo evita oportunidades, a vida externa revela a vida interna, e quando você muda, o mundo muda. Olha aqui, quem alimenta a raiva cria conflitos, mas sabe uma coisa que a raiva faz? O ódio, melhor dizendo, vamos lá colocar o ódio. Se você tem ódio, uma das coisas vai destruir o seu corpo. Eu não sei se é o fígado, mas olha, sentimentos ruins muitas vezes vão destruir a parte do seu corpo, vão destruir dentro de você. Exemplo, o medo. O medo, aquele medo constante, aquele medo não útil, ele vai machucar alguma coisa interna de você. Não sei se é o fígado, se é o coração, enfim. Cada sentimento ruim, estando muito tempo no seu corpo, destrói isso. Você tem que entender isso. Quem vive no passado paralisa o presente, quem cultiva medo evita oportunidade. Exemplo, viu? O medo. Tem o medo bom e o medo ruim. O medo bom é que eu te ajudo, exemplo. Você tem medo de passar a rua sem olhar para os dois lados. E o medo que te paralisa é aquele, sei lá, de começar seu projeto, entende? A vida externa revela a vida interna. E quando você muda, o mundo muda. Tá, mas Guilherme, como é que eu posso mudar meus pensamentos? E aqui eu vou te dar uma chave de sabedoria muito importante, porque para a pessoa que quer manter o domínio emocional, para as pessoas que querem lidar com as suas próprias emoções, poder agir com racionalidade ao invés da emoção, presta atenção. Para você mudar os seus pensamentos, você tem que mudar o que você canta, o que você fala, o que você ouve, canta, ouve e repete, enfim. É mais ou menos isso aí, ó. Você tem que mudar o que você ouve. O que você está ouvindo? Será que você está ouvindo muita música horrorosa, música inútil, música medíocre, de pessoa que foi corneada, mas se a pessoa quiser de novo ele aceita? Cara, quem é que é corneado por uma pessoa e ainda vai aceitar? Será que você está ouvindo críticas que você não deveria ouvir? Será que você está falando muita merda? Talvez você está falando muita coisa, talvez você está sendo muito pessimista, fica falando só coisa de desgraça. Ai, que horror, que horror. Talvez você fala, ouve, canta o que você está cantando, né? Fala, ouve, canta, assiste o que você está assistindo, vê o que você está vendo, assiste, vê e repete, algo mais ou menos assim. O que você está repetindo? Você está repetindo bons hábitos ou hábitos ruins? O que você está pensando? O que você vive dentro da sua cabeça? O que você mais pensa? O que mais você repete? O que você mais canta? O que mais você fala? Entende? Entenda esses pontos aí. Aí você tem que mudar isso. Se você está vendo vídeo ruim, vídeo inútil, você troca para outro. Se aquele vídeo está te fazendo mal, troca para outro. Se você está só vendo muita notícia negativa, troca essas notícias negativas. Se você está ouvindo muita música horrorosa, se você está comendo porcaria, né? Porque muitas pessoas querem, Deus, por favor, cuida da minha saúde. Aí Deus fala, sim, eu cuido da sua saúde. Mas para de comer besteira, para de tomar aquele refrigerante maldito, para de comer saladinho, entende? Olha aqui, tudo que você fala, ouve, canta, vê, assiste e repete, mais ou menos assim, é o que define seus pensamentos. E essa é a forma que você tem que mudar o seu mindset, talvez. Então, você tem que mudar primeiro o seu mundo. Você tem que primeiro mudar suas atitudes. O que você fala, o que você vê, o que você canta, tá. Você já entendeu esse ponto, ok? Você já entendeu esse ponto, ok? Espero que você já tenha entendido esse ponto. Só que, finalmente, surge a dúvida prática. Como é que a gente pode controlar esses pensamentos destrutivos, pensamentos que fazem mal para você, fazem mal para a nossa cabeça, sabe? Como é que a gente controla as dores do passado, sabe? Os pensamentos do passado, críticas, sabe? Como é que a gente controla nossos pensamentos? Primeiro, que eu já te expliquei, né? Tudo que você fala, vê, ouve, canta, repete. Eu sempre embaralho quando eu falo isso, porque a ordem não tá certinho na minha cabeça, mas tá por aí, tá? Uma coisa que você pode fazer. Quando aquele pensamento destrutivo estiver na sua mansão, pede para ele dar uma volta. Como assim? Vamos fazer uma analogia. Na sua cabeça, imagine que você tem uma mansão na sua cabeça. Nessa mansão vai entrar várias famílias. Várias famílias entram na sua mansão interna. Beleza? Várias famílias. E vamos dizer que tem a família da graça e a família da desgraça. Quando uma família tá aí, exemplo, quando um membro da família tá lá, exemplo, a gratidão, o oposto da gratidão, que é o negativo da gratidão que eu não venho na minha cabeça, tem que ir embora. Ou seja, o bom e o ruim não pode habitar no mesmo lugar. Só que aí que tá, a família boa e a família ruim sempre voltam. Só que aí que tá, se você deixar a família ruim entrar na sua cabeça, exemplo, vitimismo, o ódio, os pensamentos do passado, sabe, essas coisas ruins aí, pensamento do passado, ódio, amargura, sabe as coisas ruins, as desgraças, o vitimismo, sabe, essas coisas aí. Quando a família da desgraça entra na sua casa interna, ela vai colocando mais membros. E quando coloca o membro da graça tem que ir embora, né? Entende?
o membro, mas só que vai sair o membro correspondente. Se você tá grato, o membro que não é grato vai ter que ir embora. Se o membro que não é grato estiver, o membro que não é que é grato vai embora, entende? Os dois não podem habitar no mesmo lugar. É que eu não me lembro exatamente o nome de cada um, tipo, o ao contrário de graça, né? A graça, o contrário de graça é desgraça, né? Maldição, né? Enfim. Enfim, quando a família, quando esse pensamento estiver na sua mansão mental, sabe, sei lá, um ódio. Você tá com ódio, vitimismo. Quando ele estiver na sua mente, na sua mansão, fale pra ele dar uma volta. Fale pra ele dar uma volta. Porque quando você faz isso, ele vai dar uma volta, mas depois ele volta. Entende? Mas só que quando você repete isso várias vezes ao decorrer de anos, ele vai dando cada vez voltas mais longe, vai sair do seu quintal, vai começar a ir pra um outro calteirão, né? Calteirão, esqueci a palavra. E também depois ele vai pra uma outra cidade, e por aí vai. Ele vai sempre se distanciando. Só que tem uma coisa, ele sempre volta. Então, como é que seria esse mandar ele caminhar? Primeira coisa, trocar esse pensamento. Se você é muito vitimista, o pensamento de que eu sou um fracasso, você tem que trocar ele. Porque você sabe no final que você não é um fracasso. Você pode ter errado, mas você não é um erro. Olha aqui, por exemplo, o vitimismo entra na sua cabeça lá. E você tem que, primeira coisa, é espantar ele. Na verdade, depende até um pouco do pensamento, porque se for um pensamento que você tem que se perdoar, ele vai sempre voltar se você não se perdoar. Por exemplo, se você fez uma coisa errada no passado e não se perdoou, ele vai sempre voltar. Mas olha aqui, ó. Por exemplo, se o pensamento de vitimismo aparece, exemplo, nossa, eu sou um fracasso, não faço nada, eu sou um inútil, sabe? Quando os pensamentos vierem, troca esses pensamentos. Troca, sei lá, eu posso ter errado, mas não sou um erro. Porque você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Você pode estar errado, mas não quer dizer que você é um erro. Todo mundo erra. Primeira coisa, troca esses pensamentos, como são pensamentos que você não precisa finalizar. São aqueles pensamentos, por exemplo, que você tem que se desculpar, entende? São esses pensamentos, entre aspas, do dia a dia, ok? Ok, você fala, ao invés de falar eu sou um fracasso, você troca pra eu posso ter errado, mas eu não sou um erro. E Deus sabe disso. Então você não pode aceitar todo pensamento que surge. E quando aquele pensamento voltar, você fala cancela. Você pode repetir, falar que eu não sou um erro, pode ter errado, mas não sou um erro, mas fala, cancela mentalmente, cancela, eu não sou um erro, cancela. Se você fazer isso e, sabe, jogar esse pensamento longe, ele vai dar uma volta. Como é que seria mais ou menos na prática, assim? Eu sei que eu tô dizendo na prática, mas vamos colocar isso de uma forma mais visível, né? Imagina que eu tô lá de boa, tô arrumando meu quarto e eu começo a ter pensamentos vitimistas. O que eu faço não dá em nada, que eu nunca vou conseguir ser alguém na vida. Primeira coisa, eu tenho um relacionamento com Deus e eu sei que Deus não quer que eu viva uma vida cheia de desgraças. Essa é a primeira coisa. E Deus me ajuda contra esses pensamentos, porque quando esse pensamento aparecer, você tem que também pedir ajuda para Deus. Tá, eu vou lá, não sou nada, sou uma desgraça, sei lá, sou o quê? Primeira coisa, eu não sou uma desgraça, eu sou uma graça, né? Deus não criou para eu viver uma vida de desgraça, mas uma vida com abundância. Aí, eu troco esse pensamento, né? No caso, eu finalizei esse pensamento, né? Finalizei não. No caso, eu troquei esses pensamentos, eu lutei, entre aspas, de volta contra ele. Não, eu não sou um erro. Não, eu não sou um fracassado. E depois disso, eu vou continuar meu dia, sei lá, se eu tô arrumando aqui, eu continuo arrumando, troco o pensamento, penso em outra coisa, entende? Vou repetir rapidamente. Surgiu o pensamento aqui, eu falo que eu luto contra ele, dizendo que lutar contra ele. Eu digo que eu não sou um erro, que o que eu fiz tá no passado, que eu não sou um fracasso, porque eu sei que eu não sou um fracasso, e fico falando cancela mentalmente e vou fazendo outra coisa. Eu não posso deixar esse pensamento habitar na minha cabeça, eu não posso viver pensando nisso. Claro que no começo é difícil, porque eu não disse que é fácil, eu disse que, no caso dizendo agora, isso é simples, não é fácil. Mas se você começar a governar seus pensamentos, você começa a transformar sua vida, porque quando você muda, o mundo muda. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque nele precedes as fontes da vida. Provérbios 4:23. Mas se você sabe com os pensamentos do passado, eu deixei esse vídeo para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.